Eu vou começar a falar poeticamente, né? Eu fiz um poema muito recentemente que eu considero que ele me apresenta. Ele chama Orgânica. O batente chão que piso ancora os meus pés, afino os ouvidos, posso ouvir a canção da terra e ela me lembra que eu sou orgânica, feita de barro, sementes, folhas, luz de estrelas, águas de córregos e cacimbas, serente, gente entre sertão e os vales. A minha janela fica no mundo. Nele eu habito porque a vida é amplidão, que minhas vistas alcançam ou adivinham. Quem tem asas não se prende no chão, não se prende no não. Sou interiorana, catrumana, forte como semente de baru, flor do cerrado, mistura de cana e de melado. Não tenho medo da vida, nem tampouco do pecado. Nas minhas terras, Deus sempre chega cedo e tudo se resolve num dedo de prosa. Já o Tinhoso ficou em Guimarães Rosa. Venho de um lugar onde a casa pode ser o coração. Sou geraizeira. Se caio, levanto. Em danças e gingas. Sei todas as rezas fortes. Muitas alquimias e também mandingas. Africanamente indígena, catrumana, poesia. Eu sou Marli Frois, eu sou de Montes Claros, mas eu sou de todos os lugares, né? A minha janela é um mundo. Nasci em Montes Claros em 1971, tenho 50 anos. Sou professora, tenho formação na área de letras, né? Doutorado na área de literatura, estudei a autora Clarice Lispector. E desde os 15 que eu sou nesse movimento aí da poesia, né? Então, morei em vários lugares, tem 3 anos que eu estou nessa cidade maravilhosa que eu estou amando, que respira, transpira cultura, né? E nesse momento é o lugar que eu elegi para viver. Para mim é o melhor lugar no mundo. Meu movimento na poesia, ele acontece muito a partir da minha formação escolar. Desde sempre eu me interessei por literatura. Me encantei assim, na série primária com a apresentação de Cecília Meirelles. Primeiro eu conheci os poetas, os homens, né? Aí quando eu vi que mulher podia escrever, eu falei, também vou fazer isso, né? Eu não venho de uma família que tem uma formação livresca, né, vamos dizer assim. Meu pai era uma pessoa muito simples, né, um pintor, minha mãe dona de casa. Mas na escola, a biblioteca era o meu espaço sempre eleito. Às vezes eu deixava de ir ao recreio, né, o intervalo ali, para ler os livros, né? Eu consigo lembrar até hoje do cheiro desses livros. Então a literatura sempre me fascinou. Eu tinha um vizinho, até os 6 anos eu morei em comunidade rural. Aí tinha um vizinho, né, era um médico, e eu não sei porquê, ele descartava um monte de livros bons. E assim, na minha imagem assim, de criança, eu via uma montanha de livros. Aquilo por si só já era muito mágico para mim. E eu ia, catava esses livros, eu não sabia ler, né? Não era alfabetizada, não sabia essa leitura de decodificação de palavras. Na verdade, eu sabia contar histórias, né? Então, e é tão curioso porque aí quando eu vou para a escola, a minha noção de escola era uma escola que tivesse um lugar privilegiado para a literatura. E eu entrei na sala buscando uma montanha de livros e eu não achei. Eu lembro que o primeiro dia meu foi muito frustrante. Eu voltei da escola para casa muito frustrada, porque eu não achei esses livros. Eu estudei no primeiro ano numa escola que não tinha nem biblioteca, uma escola extremamente modesta. Aí uma professora falou, faça letras, porque você gosta de literatura, você lida bem com a linguagem. E fiz. E para mim assim foi o melhor acontecimento, né? Que aí também eu tenho esse encontro com a literatura na universidade.
Em Montes Claros tem um salão de poesia chamado Psil Poético, que já está assim na sua 34ª versão. E eu comecei ali adolescente. Primeiro olhando os poemas dos poetas que expunham ali no salão, depois eu comecei a ter coragem de colocar os meus textos, né, me escrever. E o contato com poetas consagrados, desde Arnaldo Antunes, Adélia Prado, teve lá. Então, assim, poetas nacionais, internacionais, pessoas lá da periferia que estavam começando a experimentar a linguagem, porque o salão é fantástico, porque é um espaço democrático, ele possibilita tanto pessoas consagradas participar, como aquelas pessoas que estão experimentando a linguagem, inclusive criança, né? E tanto é que eu estudei no mestrado Clarice Lispector, no doutorado também, a mesma autora. Então, são autoras que têm um trabalho especial com a linguagem. Então, de algum modo, ela vai responder na escrita da gente, né? Eu sou fascinada com Clarice Lispector. Eu li absolutamente tudo dela. E leio, volto lendo, porque Clarice você não esgota numa primeira leitura, né? Então, todas as obras de Clarice eu sou fascinada. Hoje eu participo muito da cena literária, poética de Brasília, Distrito Federal, porque eu estive em Brasília em 2018 para lançar esse livro aqui, Pedaladas Poéticas, que é uma antologia organizada pelo Salão Psil Poético, né? Participei dessa coletânea aqui, Colheita 5, que é uma coletânea de um grupo lá de Brasília chamado Celeiro Literário Brasiliense. Por acaso a capa tem uma obra aqui, ó, relacionada a JK, né? E eu participo aqui com alguns contos e poesias também, né? O que me motiva a escrever é aquilo que me seduz, que me provoca, né? Desde uma paisagem que me chama, pessoas que me chamam, para um estado contemplativo, as situações políticos, sociais, locais, internacionais, né? Tudo isso me provoca. Eu acho que o artista, de um modo geral, ele tem um papel fantástico, que é de intervir no mundo. Se ele não muda o mundo de uma forma mais substancial, ele interfere de algum modo, provocando as sensibilidades, né? Paul Cézanne, né, pintor, ele tem uma frase que eu gosto de repetir, eu gosto muito dessa frase. Ele vai dizer assim: é preciso sentir mais para melhor saber, é preciso melhor saber para sentir mais. Então, qualquer conhecimento sem ser perpassado pela sensibilidade, ele é morto. E eu até falei assim do artista e do receptor, mas eu nem concebo como dois espaços separados, né? Eu acho que a arte, quando ela está numa manifestação, a cocriação ela se dá no embate artista e quem está recebendo. Quem está recebendo, ele tem esse poder também de estar no processo criativo ali enquanto receptor, né? Então, não são dois espaços assim estanques. Meu sonho é que a comunidade entre num processo de evolução tal que dê conta de preservar o mundo, a natureza, se preservar, né? Estamos todos numa relação orgânica, né? Ligada a esse sonho de humanidade melhor. Eu tenho outro desejo também, de poder escrever mais, ter mais tempo para escrever, né? Acho que essa luta do dia a dia pela sobrevivência às vezes impede a gente de produzir. Olhar a natureza ela nos ensina o tempo inteiro. Então eu não vou chegar com uma regra aqui, ó, meu ensinamento de vida, mas já estou dando uma regra, né? Olhar para a natureza, olhar para o movimento da natureza, porque ela nos ensina muito. Ali está o segredo de tudo. A pessoa que deu conta de olhar para o que a própria natureza ensina, ela vai dar conta de tudo. Acho que esse é o maior ensinamento. Casa dos ventos. Nos veios da serra as águas espalham, plangidos da alma, da terra, caminhos silvestres, silvos de pássaros cortejam a primavera. 1486 metros de altitude,
A vida continua, os seres nus em seus pelos e pelagens acasalam. Das alturas beira o sol, arrebol, doura os corpos, filtros de raios vazam, peles, cabelos levados ao vento. Linha tênue no horizonte, não separa céu nem chão, plenitude de gozo que se espraia.